Está entrando mais um vídeo aula online do Instituto Bíblico Teológico do Espírito Santo. Seu conhecimento começa aqui. Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso curso de Teologia. Nós vamos continuar então com o módulo de Angelologia 4 e hoje nós vamos abordar o tema Satanologia. Nós vamos estudar então a respeito de Satanás e os seus anjos caídos. Mas por que é importante nós estudarmos esse tema? Esse tema é de suma importância porque nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Você já pensou ir para a guerra sem conhecer o inimigo? Sem conhecer as armas que o inimigo possui, sem saber como são as fraquezas dos nossos inimigos e sem saber como vencê-los? Então o nosso tema hoje, Satanologia, nós vamos abordar em 2 blocos e vamos primeiro fazer uma introdução e depois estudar um pouquinho mais a respeito da carreira de Satanás, desde que ele foi criado, a queda e a sua sentença de morte e depois a execução dessa sentença no juízo final. Tudo bem? Então nós vamos esclarecer uma coisa. Sejam santos ou sejam impuros, os seres espirituais são igualmente denominados anjos. Anjos eleitos, os santos anjos, e anjos caídos, aqueles que caíram junto com Lúcifer, como nós já vimos em aulas passadas. Tudo bem? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, e nós vamos fazer uma pequena introdução. Tudo bem? Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Observa, o dragão e os seus anjos. O dragão é o diabo, a antiga serpente. Observa que ele possui anjos que estão ao seu comando. Da mesma forma como Miguel possui anjos ao seu comando, o dragão, o diabo, o Satanás, ele também possui anjos ao seu comando. E é justamente isso que nós vamos entender um pouquinho mais nesse módulo, tudo bem? Os anjos impuros, eles são normalmente conhecidos como dêmones. Ali você tem em grego, a expressão dêmones ou demônia, propriamente traduzido como demônios, de uma forma geral no grego. Há também um diabolos ou diabo, também no grego. Como há um arcanjo, chefe dos anjos, entre os anjos que são santos, assim há um chefe entre os anjos que são impuros, que são caídos, como nós vimos no texto anterior, tudo bem? Então hoje nós vamos abordar um pouquinho dessa nomenclatura. O chefe dos anjos caídos possui pelo menos 40 designações, 40 nomes que ele é chamado entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós vamos abordar apenas alguns desses nomes, tudo bem? Destes títulos, alguns são nome próprio, como por exemplo Lúcifer, e outros não são nome próprio, são títulos descritivos, ou seja, aquilo que ele faz. Quando ele é chamado, por exemplo, de o acusador de nossos irmãos, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, o acusador de nossos irmãos, isso é um título descritivo, não é um nome próprio, e sim um título descritivo. Vamos observar? Abra aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, e lá você vai encontrar: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então observa que nesse texto o diabo ele é chamado de o acusador de nossos irmãos. Não é um nome próprio, é um título descritivo a respeito daquilo que ele faz. Há muita coisa revelada também nos nomes próprios. Vamos abordar agora alguns nomes próprios e os seus significados. Nomes próprios
de Satanás e os seus significados. Por exemplo, nós temos ele como a serpente, em grego é five, que sugere fraude, significa fraude. Nós temos também Lúcifer. Lúcifer, ele é chamado de a estrela da manhã, que é um título no céu antes da sua queda. Antes da sua queda, então vamos ponderar. Lúcifer, antes da queda, o significado é estrela da manhã. Depois da queda, nós vimos ali serpente, fraude. Nós vamos ver que diabo significa aquele que acusa. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Mas olha só, abra sua Bíblia agora no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, e vamos ver ali a referência sobre estrela da manhã. Lá está escrito assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Então você observa que ele também é chamado de a estrela da manhã antes da queda. No tópico número 3, nós temos então diabo ou diabolos em grego, que significa acusador ou caluniador, e a origem desse nome vem do grego. Vamos observar também no item 4, Satã ou Satanás no grego, que significa aquele que resiste, e é em hebraico a sua origem, aquele que resiste, que faz resistência. E foi justamente o que aconteceu com ele, né? No céu, ele resistiu o poder de Deus. Nós temos também Apolion, que significa destruidor. Temos também o dragão, que vem do grego dragon, que sugere seu poder. Ele também é chamado de o príncipe deste mundo. Ele é chamado de o príncipe do poder do ar, o Deus desse mundo. Deus em letra minúscula, tudo bem? Bom, 4 desses títulos pessoais aparecem num só versículo, para vocês terem uma ideia. Abra sua Bíblia então no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, e você vai ver que 4 desses títulos aparecem só nesse versículo. Lá está escrito assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Observa, mais uma vez, é importante nós observarmos. Os seus anjos foram precipitados com ele. Então, quando ele caiu, ele trouxe consigo uma grande parte. Ele trouxe consigo a terça parte do céu, do exército dos céus. Então, você observa que nós precisamos de conhecer para que nós possamos combater da forma correta. E para conhecer, nós precisamos de estudar à luz da Bíblia, tudo bem? Vamos voltar aqui, então. Ele também é chamado de Belial. Nós observamos que essa designação, Belial, pode ser aplicada ao principal dos anjos imundos, somente por implicação, embora o apóstolo Paulo assinale, a esse nome um caráter pessoal e definido quando ele pergunta: que harmonia há entre Cristo e Belial? 2 Coríntios 6,15. Vamos lá olhar? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, o apóstolo Paulo fala: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou, que parte tem o fiel com o infiel? Então ele associa Belial ao infiel, Cristo ao fiel. Se ele menciona Cristo e menciona Belial, Cristo é a cabeça da igreja, então Belial ele está se referindo ao príncipe dos demônios, o próprio Satanás. Então, uma designação para ele também é Belial, que sugere a idolatria, de uma forma geral. Ele também é chamado de o perverso, maligno, poniros, ou maligno em grego. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, você vai encontrar: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Também em 1 João 5,19, você vai encontrar: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então nós encontramos também maligno, uma das designações que significa perverso por si só. Encontramos também um outro tipo de designação chamado de Beuzebu, em alguns textos, a fim de sugerir que ele é o príncipe dos demônios. Vamos observar então o que está escrito lá em Mateus, capítulo 12, versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos
demônios. Então observa que Satanás também ele é referenciado como Beuzebu, o príncipe dos demônios, principalmente nessa passagem de Mateus. Tudo bem? Agora, por que nós vamos estudar um pouquinho a mais esse tema? Muitas pessoas, eu digo que a maioria das pessoas, elas têm um certo medo, um certo receio de estudar esse tema. Mas como nós já falamos no início, nós precisamos de conhecer o nosso inimigo. Nós precisamos de entender que armas que ele usa, que poderes ele tem sobre a terra, sobre os homens, para que nós possamos então combatê-lo de forma eficaz. Tudo bem? Então nós vamos voltar aqui e vamos considerar. O teólogo, atualmente, ele é confrontado com essa enorme revelação e é desafiado a dar atenção a uma doutrina importante na Bíblia. Não podemos nos esquivar dela. A verdade a respeito de um ser que é originador do pecado. Satanás, ele não é um ser qualquer, ele é originador do pecado. Ele é o promotor dele, tanto no mundo angelical quanto no mundo humano, e o adversário mais forte das coisas de Deus. Mas poucos podem dizer, como o apóstolo Paulo, não lhe ignoremos os desígnios, não podemos ignorar, né? Esse ser é aquele que engana o mundo inteiro, e de nenhum modo mais evidente do que aquele que não crê que ele realmente exista. Um dos maiores truques de Satanás na atualidade é fazer com que as pessoas pensem que ele não existe, porque aí as coisas vão acontecendo e não serão dadas as evidências que esses atos, né, necessitam. As pessoas desinformadas ou mal informadas, num certo grau de medo, tornam-se presa fácil para o poder do inimigo das nossas almas. Por isso, voltamos a frisar, por que estudar? Por que conhecer detalhes? Porque nós precisamos de entender como o nosso inimigo age. Paulo fala que nós devemos estar preparados contra as astutas ciladas do adversário. Então ele é astuto, ele arma ciladas. Precisamos de entender como que isso é feito para que nós possamos então combater de uma forma eficaz, vencendo desta forma. Tudo bem? Esse é um dos grandes motivos que nós estudamos esse tema. Gostaria que você agora abrisse a sua Bíblia no segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 11, leia comigo. Lá está escrito assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei. Se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Não podemos ignorar os seus ardis, ou seja, não podemos ignorar que ele existe, não podemos ignorar que ele está armando ciladas todos os dias, todos os momentos. Não podemos ignorar isso, precisamos de estudar esse tema, tudo bem? Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, você vai encontrar: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Observa, ele engana todo mundo. E uma das maiores façanhas dele na atualidade é fazer com que você pense que ele não existe, porque aí as coisas vão acontecendo e você não vai dar a atenção devida, você não vai combater, você vai achar que é coisa do acaso, que é coisa do destino, e aí as coisas vão se aglomerando, vai se tornando uma verdadeira bola de neve, tudo bem? Então essa é a grande importância de nós estudarmos esse tema. Por isso, nós estamos trazendo para você com exclusividade esse tema. Muitos cursos de teologia não abordam esse tema, com receio, mas nós estamos trazendo esse tema, por quê? Por causa da importância desse tema. Podemos então chegar a algumas conclusões. É necessário somente ser acrescentado aqui, nesse tema, que Satanás é uma personificação viva do engano, ou seja, ele existe, ele é real, e o papel dele é enganar. Mas reveladoras ainda são as palavras de Cristo, dirigida aos judeus, que fala assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os vossos desejos.
de vossos pais. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. João 8, 44. Então você observa, ele é o pai da mentira. E uma das maiores mentiras, dos maiores truques dele, é fazer com que as pessoas pensem que ele não existe, que ele é uma ficção. Os conflitos e as provações do cristão são totalmente explicados dentro de 3 realidades: o mundo, a carne e o diabo. Com essas 3 realidades nós explicamos então os conflitos que nós temos. Mas esse inimigo poderoso é Deus desse mundo. E a natureza má que domina a carne foi nascida na mentira de Satanás lá no Jardim do Éden, quando ele disse que poderia comer da fruta que não causaria problema nenhum. Ele é em si mesmo um combatente vivo contra o crente. Não somente na esfera da carne e sangue, mas principalmente nas esferas da vida e das atividades espirituais. Ele combate o crente, por quê? Porque o crente, aquele que crê em Cristo, que entregou a sua vida a Cristo, ele será salvo. E Satanás, ele quer levar o maior número de almas possíveis para o inferno, onde ele vai ser jogado, né? Por isso, a necessidade de estudar esse tema. Conhecer nosso inimigo para combatê-lo de forma eficaz. Se nós não conhecermos, não teremos como combatê-lo. Esse primeiro módulo, ele é uma introdução rápida. Eu espero que você tenha gostado, tenha anotado, tenha acompanhado na Bíblia. E agora, logo em seguida, a próxima aula, nós vamos explicar um pouquinho mais aprofundadamente a respeito da carreira de Satanás. O que vem a ser isso? Como ele foi criado, quando ele foi criado, como ele caiu, qual é o pecado dele, qual foi a sentença dele e quando será a execução dessa sentença. Eu espero que todos tenham aproveitado o máximo essa aula. Um grande abraço a todos. Você acabou de assistir mais um vídeo aula online do Instituto Bíblico Teológico do Espírito Santo. Seu conhecimento começa aqui.